4. Relações com clientes. Como você vai se relacionar? Isso é algo que eu posso fazer um vídeo só para isso. Algumas agências entendem, e alguns clientes também entendem, que o relacionamento, você ir à sede do cliente, é algo primordial para ele te conhecer seu trabalho. Por um lado, isso é uma realidade, mas por outro, você como empreendedor perde muito tempo. E hoje nós temos vários canais, então tem e-mail, tem WhatsApp, então pensa direitinho se você vai fazer reuniões nesse cliente, porque você perde dias, você perde horas para você conseguir fazer o prospecto desse cliente. Há opções, você pode fazer essa negociação, esse relacionamento por WhatsApp, por e-mail, mas você tem que entender o que você quer na sua empresa. Então vamos para os 5 canais. Como que esses clientes vão chegar a você? Eu já vi Canvas falando que essa questão de canais é como você vai fazer os seus canais de pagamento. Eu acho mais interessante você colocar quais são os seus canais, como que o cliente chega até você. Você pode trabalhar as suas redes sociais, além da do cliente, você vai ter que trabalhar as suas redes sociais, você pode trabalhar o seu site, fazer anúncios no AdWords, então quando ele pesquisar no Google alguma coisa, você vai aparecer para ele. Você pode fazer conteúdos orgânicos para o seu próprio site e voltados a esse nicho, ou você pode fazer parcerias também na questão de divulgação. Você pode fazer parcerias com associações para mandar no e-mail marketing da associação desse nicho. Então são estratégias aí que você tem que pensar. Então vamos para o 6, que é a bufunfa, que são as fontes de renda. Então vamos pensar, você pode trabalhar, você tem que ver como profissional de comunicação no que você é bom. Então você pode elencar, são todos esses tipos aqui de conteúdos multimídia que é possível fazer até o momento. Então você pode fazer conteúdo sob medida para esse cliente, e você pode pensar de outras formas. Você vai agregar esse conteúdo a um planejamento estratégico de comunicação, você vai integrar esse conteúdo a métricas, ou seja, resultados, você vai integrar ao saque, você vai ter central de atendimento ao cliente dele, você vai responder nas redes sociais dele, o que você vai fazer. Então é algo para você pensar. Tá vendo como é muita coisa? Só o Canvas já desmistifica muitas das coisas que a gente pensa e não consegue, por isso que tem que colocar no papel. Você vai trabalhar com o e-mail marketing, então você vai fazer conteúdo desse cliente para o e-mail marketing dos leads que ele tem. Você vai fazer inbound, você vai trazer leads para o funil de vendas dele. Você tem que pensar direitinho se você tem essas capacidades para você fazer esse serviço para o cliente. Aí vamos então para o 7, que são os recursos-chave. Eu vou elencar aqui os principais recursos que você precisa ter inicialmente. Como você é uma agência, você trabalha com material online, então a primeira coisa que você tem que ter é um computador. Então internet, uma impressora, dependendo dos serviços que você vai fazer. Você vai ter que pagar software, isso daí depois a gente vai colocar nos custos também. Você vai elencar tudo que você precisa, o mínimo que você precisa pelo menos, pode colocar mais coisa, mas o mínimo que você precisa para a empresa funcionar. Um recurso que você precisa ter para você se formalizar, você vai precisar fazer o seu cadastro, abrir o seu CNPJ, isso também é um recurso que você tem que ter. Algumas pessoas me perguntam se precisa ter local, eu preciso alugar uma sala. Se você vai começar pequeno, você pode fazer o seu escritório home office, que era algo que no começo eu achava que era lindo, que era fino você ter um escritório, mas questão de custos não vale a pena. Agora vamos para parceria-chave, é aquela questão que você oferece alguma coisa e você tem algo em troca, assim como esse parceiro. Você pode pensar, vamos pensar numa contabilidade, o MEI ele não é obrigatório ter contador, mas você pode pensar nessa questão dependendo dos recursos que você tem para abrir a empresa, enfim, na questão de vendas. E você pode ter sim um contador, porque ele é muito importante. Assim como um consultor financeiro mais para frente, quando a sua empresa
ficar em uma etapa mais avançada. Eu acredito que um consultor financeiro também seja muito importante. Então, assim, parceiros assim rápidos para pensar. Se você não sabe fazer arte, você vai fazer algum conteúdo com imagens para redes sociais, você pode chamar um designer para ser seu parceiro. Mas se você quer trabalhar com algo voltado à tecnologia, site você não sabe, tome muito cuidado, mas você pode chamar um desenvolvedor, você pode chamar alguém para fazer site. Você vai precisar de material, então você pode precisar de uma gráfica. Você tem que pensar se você vai ser o vendedor ou se você vai terceirizar a venda. Então você pode pensar num vendedor para fazer parceria. E dependendo da quantidade de clientes que você quer atender, você vai precisar também fazer parceria. Você pode terceirizar serviço ou você pode contratar. Lembrando que depois eu falo, né? No mês você pode contratar só um profissional. E agora o 9, vamos para a estrutura de custos. Eu vou colocar os custos que eu tive em alguns momentos da empresa, mas são importantes. Então, vamos lá, voltando. Você vai precisar do computador, você vai precisar dos softwares, né? Para arte, para criar. Então, você vai precisar lá do pacote de softwares, você vai precisar de internet. Eu acho muito importante uma agência ter site, então você vai precisar de alguém que desenvolva esse site, você vai precisar pagar hospedagem, pagar o domínio. O local, como eu falei antes, né, não é necessário no começo. Você pode colocar esses custos, tem os custos fixos e os custos variáveis, então você vai colocar nos custos variáveis cursos para capacitação, você pode colocar também questão de papelaria, que é custo variável, que algum mês você pode precisar, outro mês não. Questão de transporte, se você for fazer reuniões offline, se você for fazer reuniões cara a cara com o cliente, então você vai precisar desse custo de transporte. Você tem que colocar também como custo fixo o Prolabore, os impostos, o valor que você vai pagar ao banco, que isso é muito importante, que você tem que pensar o valor que você vai pagar quando você for abrir sua conta no banco. Espaço na nuvem, programa para emissão de nota fiscal, então tudo isso você tem que pensar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se vocês tiverem uma ideia de negócios, deixa aqui embaixo, coloca a hashtag ideia de negócios que a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau!